Meu nome é Stacy, tenho 15 anos. Estou com dificuldade para confiar nas pessoas e com medo de sair de casa. É que recentemente eu passei quase um dia inteiro como refém, e naquele momento pensei que nunca mais voltaria. Tudo começou com uma paixão inofensiva. Eu adoro música e passava muito tempo na loja de música, ouvindo e comprando discos de músicas antigas. Eu realmente gostava disso, e pouco tempo depois já tinha ouvido todo o acervo da loja, menos aqueles discos raros e caros, já que eu não tinha muito dinheiro. Então eu só ficava perto da prateleira, admirando eles e sonhando em um dia poder comprá-los. Aí, um dia, uma mulher se aproximou de mim e me cumprimentou. Ela disse que eu tinha um ótimo gosto musical. Brinquei de volta, dizendo que não adiantava nada gostar de músicas boas quando não se tinha dinheiro para comprá-las. Nós rimos e começamos a conversar. Parece que gostávamos das mesmas bandas. Sabíamos todas de cor do The Doors e nós duas adorávamos vitrolas. Eu gostei da nossa pequena conversa. Foi tão agradável e fácil conversar com ela. Era como se aquela mulher fosse uma cópia exata de mim. Seu nome era Ellen. Depois, ela me encontrou no Facebook e conversamos muito por lá. Pouco depois, trocamos números de telefone e combinamos de nos encontrarmos na loja de novo para falar sobre música. Acho que foi assim que nos tornamos amigas. Pois é, eu tinha uma amiga adulta e talvez isso fosse meio estranho. Mas esse é um ótimo exemplo de como interesses em comum aproximam as pessoas. 2 dias depois, lá estava eu de novo, na sessão da edição limitada de vinis. Aí, de repente, a Ellen chegou e disse que eu deveria parar de ficar olhando aqueles discos, pois já era hora de ouvi-los. Ela pegou um álbum dos Rolling Stones e caminhou vigorosamente para o caixa. Para ser sincera, eu senti muita inveja dela naquele momento. Eu não tinha dinheiro para comprar o disco, mas quando ela pagou, voltou para perto de mim e me convidou para ouvir o álbum na casa dela. Fiquei super empolgada. Eu nunca tinha tido uma chance assim antes. E agora eu estava sentada no carro dela, segurando aquele disco. Maravilha! Mas meu bom humor foi embora assim que entramos na casa dela. O lugar era perturbador. Estava muito escuro, pois as janelas estavam todas lacradas. Eu não me senti bem lá dentro. Tentei esconder o que sentia, mas foi bem difícil. Eu não queria chatear a Ellen, então elogiei a casa dela. Aí vi uma prateleira enorme de discos e uma vitrola, e estava prestes a colocar um pouco de música para aliviar a tensão. Mas a Ellen me impediu e falou alguma coisa que me fez perceber que algo estava errado. Ela disse que o verdadeiro motivo para ter me levado para a casa dela era para me apresentar para o filho. E então o chamou, gritando, Billy! Aí vi uma porta se abrir no cômodo dos fundos e um menino sobre uma cadeira de rodas veio nos encontrar. Ele disse oi, mas eu vi o quanto ele estava tímido e desconfortável. E eu tinha que admitir, me sentia do mesmo jeito. Houve uma pausa constrangedora por alguns segundos. Aí, a Ellen quebrou o silêncio e disse pra gente conversar um pouco enquanto ia preparar um chá. Eu disse oi para o Billy, mas aí houve outro silêncio constrangedor. Me senti terrivelmente desconfortável ali. Era como se eu estivesse dentro de um hospício, e as coisas só pioraram. Então, resolvi cair fora dali. Disse para o Billy que precisava ir e fui em direção à porta. Mas aí a Ellen entrou correndo no cômodo e bloqueou minha passagem. Ela disse que ainda era cedo para ir embora e que eu tinha que conversar com o filho dela. Naquele instante, percebi que o olhar dela era de uma pessoa maluca. Entrei em pânico. Me virei e corri para a cozinha, procurando outra saída daquela casa. Mas todas as portas estavam trancadas. A Ellen estava procurando por mim e não consegui escapar. Puxei o celular para tentar chamar a polícia, mas um segundo depois ela o tomou de mim. Meu Deus! Naquele instante, fiquei morrendo de medo dela. Tava na cara que ela faria alguma coisa ruim. E aí me pegou pelo braço e me trancou dentro de um quarto. Estava muito escuro lá dentro, então apalpei a parede em busca de uma janela, mas não encontrei nenhuma. Parecia que eu tinha sido trancada dentro de algum armário. Pela porta, a Ellen me disse para ficar quieta até ela voltar. Tentei arrombar a porta, mas estava muito fraca para conseguir fazer isso. Então meus chutes foram inúteis. Aí vi uma sombra pela fresta debaixo da porta. Era o Billy. Ele me aconselhou a ficar quieta, pois caso contrário seria pior. Uma onda de medo percorreu a minha espinha e eu simplesmente caí no chão e comecei a chorar. Eu não entendia o que estava acontecendo ou por que estava acontecendo.
nem o que me aguardava no futuro. Como é que eu não tinha conseguido ver que aquela mulher era louca? A Ellen voltou pouco tempo depois e tudo começou de novo. Ela me colocou em uma cadeira de frente para o Billy e me fez conversar com ele. Foi a coisa mais estranha que eu já senti na vida. A mulher me obrigou a fazer perguntas e ele respondia de forma estranha. A tensão diminuiu um pouco depois que ela saiu do quarto. Comecei a pedir para o garoto para me deixar ir embora, pois queria ir para casa, para encontrar meus pais. Mas ele disse que era melhor ouvir a mãe dele, pois assim aquilo acabaria mais rápido. Aí, desatei a chorar de novo, e a Ellen me levou de volta para o meu quarto. Fiquei lá por um bom tempo, e por não conseguir ver a luz do dia, eu nem tinha ideia de que horas eram. Só me restava sentar em meio àquela escuridão e chorar. Eu nem tinha ideia do que meus pais estavam pensando. Eles não sabiam onde eu estava, nem o que estava acontecendo comigo, e provavelmente estavam desesperados. Quando me acalmei um pouquinho, comecei a pensar em uma forma de fugir daquele hospício. Mas eu estava trancada em um quarto sem janela, e a Ellen passava o tempo todo me vigiando. Na hora, eu pensei que fosse passar o resto da vida naquela casa horrível, mas de repente vi uma sombra debaixo da porta de novo. Era o Billy. Ele disse que não havia tempo para conversar, pois a mãe dele poderia ouvi-lo. E então passou um bilhete por baixo da porta e saiu. Tentei ler a letra magricela dele com o pouco de claridade que passava por debaixo da porta. Ele pediu desculpas pelo que estava acontecendo. Disse que a mãe estava agindo de forma estranha por causa do que havia acontecido no passado. Quando Billy nasceu, foi diagnosticado com paralisia cerebral. O pai não queria cuidar de uma criança com deficiência e foi embora. A mãe mal tinha dinheiro para cuidar dele. E além disso, os médicos disseram que no caso dele era quase impossível ajudá-lo. Então, a mãe resolveu protegê-lo daquele mundo cruel que havia rejeitado o filho e desde então cuidou dele sozinha. Agora, após 15 anos de solidão, ela desenvolveu um monte de problemas sociais. Ele era solitário também e seu único hobby era a música. Recentemente, a mãe disse que ele precisava de amigos e estava levando a ideia ao extremo. Então começou a procurar por adolescentes com os mesmos gostos dele. E foi assim que ela me encontrou. Pelo que entendi, o Billy estava na mesma situação que a minha. Ele não tinha celular, computador, nem qualquer outro tipo de comunicação com o mundo lá fora. A mãe lhe ensinava tudo e tinha controle total sobre ele. No fim do bilhete, o Billy disse que poderia me ajudar, mas só se eu prometesse tirá-lo daquela casa também. Essa era a minha chance e resolvi agarrá-la. Na vez seguinte, quando a Ellen me fez entreter o filho dela, eu disse para o Billy que era capaz de fazer qualquer coisa para fugir. Me empolguei um pouco e passei a noite toda tentando agradar a Ellen. Ela até disse que achava que eu merecia jantar. Enquanto estávamos sentados à mesa, o Billy deixou sua colher cair e me pediu para pegá-la. E quando me abaixei para pegar, ele colocou alguma coisa no meu bolso. Era outro bilhete. Lá estava escrito: "Fique pronta às 2 da manhã". Finalmente eu tinha esperanças de que aquele pesadelo iria acabar logo. Eu não tinha acesso a relógio algum, então fiquei andando em círculos no quarto para me manter acordada. Eu estava exausta, havia passado o dia inteiro tensa, com medo. Tudo o que eu queria era deitar no chão e desmaiar, mas tinha que me manter acordada. Pouco depois, ouvi uma batida leve na porta e uma chave surgiu debaixo dela. Abri rapidamente a tranca e saí silenciosamente do quarto. Agora só restava sair daquela casa. Mas todas as portas estavam trancadas. Quando abri aquelas cortinas pesadas, vi que as janelas estavam trancadas também. Ok, eu não tinha outra opção. Peguei uma cadeira e quebrei o vidro com ela. Aquilo fez um barulhão e eu sabia que a Ellen viria atrás de mim, então pulei e corri rua afora. Eu não conhecia o bairro, então corri sem rumo, procurando por alguma pessoa. Pouco depois vi um farol e acenei para o carro. Quando ele parou, comecei a gritar, dizendo que estava com um problema e pedindo para o motorista chamar a polícia. E aquele foi o fim do meu sofrimento. A polícia me levou para casa e nem sei descrever a felicidade que senti quando vi meus pais. Eles estavam desesperados procurando por mim. Mas tudo o que haviam encontrado era o meu celular, que estava fora da cidade, perto de um lago. A polícia tinha uma teoria de que eu estava nadando e provavelmente havia me afogado. Acho que a Ellen o levou para lá para não deixar rastros. Parece que ela estava planejando me manter refém na casa dela por um bom tempo.
Graças a Deus, eu havia conseguido fugir. Mas ainda não havia acabado. Eu disse para a polícia que aquela mulher também estava mantendo seu filho como refém. Até onde sei, ela foi presa naquela mesma noite. O julgamento será em breve e a justiça será feita. Tudo acabou bem. Voltei para casa e encontrar uma nova família para o Billy. Tomara que ele esteja bem. Mas todos esses acontecimentos deixaram marcas em mim. Adquiri medos e fobias. Tenho receio dos estranhos que passam perto de mim na rua e só me sinto segura dentro da minha própria casa. E tudo isso só aconteceu porque eu confiei em uma mulher totalmente desconhecida. Então, por favor, tome cuidado. Obrigada por assistir. Você tem algum conselho sobre o que eu posso fazer para lidar com meus medos e traumas? E volto a dizer, por tudo que é mais sagrado, nunca converse